A palavra de hoje está no livro de Gálatas 5,14. Irmãos, ontem eu não consegui postar a palavra que a gente gravou ontem na live de ontem, que foi muito forte a palavra ontem, né? A palavra ontem a gente falou dos 2 maiores mandamentos do Senhor e foi uma palavra extremamente forte, uma palavra extremamente bonita, né? Eu vou estar terminando a live aqui, eu vou ter até as 10 horas da manhã, eu tento postar ela para vocês, tá bom? Me desculpem que ontem eu acabei não conseguindo postar, né? Acabei não conseguindo deixar ela postada para vocês, mas eu posto daqui a pouco. E essa palavra aqui eu tento postar até as 10 horas da noite, tá? Vamos ler a palavra de Deus comigo? Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Você que entrou agora, para você que está chegando aqui agora, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus caminhos, que Deus venha tomar o coração de vocês, que Jesus venha mudar a vida de vocês, tá? Eu quero que vocês todos fiquem bem, fiquem à vontade, porque vocês estão diante da presença de um Deus vivo. Vocês não estão em qualquer lugar. E Deus quer falar comigo e com vocês hoje a respeito de coisas sérias. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se moldem e se devorem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestada: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, a inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. E se vivermos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Pai amado, meu Senhor, aqui está a sua santa palavra, Senhor. Essa palavra que está sendo aqui o alimento dessa manhã, Pai. Venha falar conosco através dela.
e através dela a gente possa, Senhor, ser restaurado, ser purificado, ser transformado. Senhor, transforma as vidas aqui que estão conosco. Faça milagres aqui hoje, Pai. E o Teu santo nome vai ser glorificado. Irmãos, não vamos demorar com a palavra, tá? Eu já entrei atrasado aqui com vocês. A palavra que a gente acabou de ler aqui é a única coisa que quebra as leis do Senhor. É a única coisa que nos ensina que quando a gente pratica, a gente está mais que por dentro da lei, a gente está por dentro, dos mandamentos do Senhor. Quando a gente anda dessa forma e pratica conforme essa palavra está nos ensinando, a gente está andando com o Senhor. A palavra de Gálatas, o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, está nos ensinando algo sobrenatural. Ele está nos ensinando como era a vida dele antes e como está a vida dele hoje. Ou era antes. Como que estava a vida dele antes de Cristo e após Cristo. Como que ele vivia antes de conhecer a Cristo e depois de viver com Cristo. São coisas que a gente precisa realmente mudar. Coisas que a gente precisa realmente entender que nos desqualifica na presença do Senhor. A palavra já começa dando de cara o segundo mandamento de Cristo. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame ele. A palavra já começa aí, ó. Ontem a gente pregou essa palavra. Ontem a gente falava sobre isso aqui na live. Os 2 maiores mandamentos do Senhor. Os 2 maiores mandamentos de Cristo. E a palavra já começa resumida: ame, 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 ame sempre o seu próximo como se você estivesse se amando. Mas se vocês se moldem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Como que o diabo entra trabalhando num lar? Como? Como, irmãos? Como que o diabo faz? Através dos frutos da carne. Por isso eu digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário do Espírito, e o contrário, a carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Um exemplo bobo, Olha o Renan Oliveira falando aí, ó. Irmão, vamos orar, tá bom? E o Renan? Deus também está aí, tá? Pode ter muito demônio aí, mas Deus está aí também. Em Portugal, viu? Deus está em todos os lugares, os anjos dele também. Em todo lugar tem demônio, viu, Renan? Todo lugar. Eu estou cansado deles já. Um exemplo bobo, meus irmãos. Digamos que você tem 2 animais de briga. Você tem lá 2 cachorros. Vamos colocar um cachorro mais bravo que existe, que é o pitbull. Você tem 2 pitbull. Tá? Um pitbull se chama carne e o outro se chama espírito. Um exemplo bem bobo para vocês entenderem o que Jesus está falando
através do apóstolo Paulo. Digamos que esses dois cachorros, eles vão entrar em confronto. Eles vão colocar, vai ser colocado numa rinha. É rinha que fala? Não sei se é rinha. Eles vão ser colocados para brigar. E todos os dias vai uma pessoa lá tratar desses animais. E essa briga entre eles vai acontecer daqui a uma semana. Um cachorro está sendo bem cuidado, está sendo bem tratado, está comendo da melhor ração, está bebendo água, está tomando vitamina, enquanto o outro está comendo a pior ração e mal bebe água. Digamos que o cachorro da carne está sendo mais alimentado do que o outro. Digamos que esse cachorro está sendo nutrido com as melhores vitaminas, enquanto o outro está sendo mal cuidado, não toma banho, não se limpa, não é cuidado. Chega o grande dia da batalha. Os dois cachorros vão ser soltos dentro de um ringue. Eu faço uma pergunta para vocês. Não é o tamanho do cachorro que vai dizer quem vai ganhar, mas sim o que o alimentou, o que trouxe vitamina, o que trouxe força para ele, é o que vai dar mais resistência para ele aguentar na hora do combate. A palavra nos diz que aquilo que a gente alimenta cresce em nós. Aquilo que você alimenta na sua vida cresce. Se você alimenta a sua carne vai ficar forte. Mas se você alimenta o teu espírito se torna forte. Então a palavra está nos ensinando. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito ao contrário do que a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Por quê? Por quê, meus irmãos? Por quê? A lei é quebrada quando a gente infringe ela, não é? A lei é quebrada quando a gente quebra ela através do que? De erros. E quando a gente está em espírito, a gente anda conforme o espírito quer. Entende? A palavra começa a dizer aqui, ó: as obras da carne são manifestadas por imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisa semelhante. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui a gente é desqualificado por duas coisas: pela quebra do mandamento e também pela entrada ao reino do céu. Entende? Olha para tudo isso que eu falei para vocês. Eu vou falar mais uma vez, ó: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Alguma dessas coisas que eu falei aqui vocês têm tido na sua vida? Tem? Alguma coisa que eu falei vocês têm praticado? Alguma coisa que eu falei?
alguma coisa que eu falei aqui, você se qualifica nela? Quando você tem, você está desqualificado. Eu estou desqualificado. Eu estou desqualificado. Irmãos, todos nós vivemos um mundo de muita alegria, de desejo, de paixões, um mundo onde a gente quer coisas que a gente não pode. A gente deseja o que não pode, a gente quer viver o que não é para nós viver. Porque o nosso coração, ele quer que a gente faça tudo isso. Pensa que é fácil? Vocês pensam que é fácil a gente largar o brinquedo, né? A gente largar aquilo que a gente gosta, que a gente ama? Pensa que é fácil a gente abandonar do nada aquilo que você mais ama na sua vida? Quando a gente fala, né, dessas coisas, é muito difícil. Irmãos, a gente é de carne e osso. E a gente é desqualificado por muito pouco. A gente é desqualificado por Deus, por pequenas coisas, né? Por pequenas raposinhas, diz a palavra do Senhor. É uma pequena raposinha que destrói tudo. E às vezes a gente não quer deixar a raposinha. A gente não quer deixar essa raposinha. A gente quer viver tudo aquilo que a gente não pode. Frutos da carne são as nossas paixões. Fruto da carne é tudo aquilo que prende você, que prende a sua vida e você não solta. Eu vou repetir mais uma vez: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja e embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto. Olha o Paulo falando: eu advirto. Como antes eu já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos no versículo 22 agora. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu falei do que era ruim, e agora eu vou falar do que é bom. De todos vocês da live aqui, o que vocês têm dessa parte que eu falei do Espírito? Você tem alegria? Você tem paz? Você é paciente com as coisas? Você tem amabilidade? Você tem bondade? E você tem fidelidade? Você tem mansidão e domínio próprio? Esses são os frutos do Espírito. E é em busca deles que a gente tem constantemente que correr atrás. É em busca dele que você precisa enxergar aonde você está desqualificando. Irmão Paulo, eu não tenho paciência. Então busque através do Espírito a paciência. Eu não tenho paz. Então busque através de Jesus a paz.
Eu não tenho amabilidade. Então busque através de Deus também a amabilidade. Eu sou uma pessoa que tem pensamentos ruins. Então busque através de Jesus uma nova consciência. Tudo isso, meus irmãos, são feitos através do Espírito. Quando vocês veem uma pessoa na igreja, isso acontece muito na igreja, sabe? Desculpa, irmãos. Isso acontece muito na igreja, porque geralmente os homens de Deus são pessoas que pegam no pé das mulheres. Eu estou falando por mim também, tá? No pé das mulheres. É só a pessoa pegar uma Bíblia na mão, tanto para o homem quanto a mulher. Pega a Bíblia na mão e acha que virou pastor, acha que virou apóstolo, acha que virou homem de Deus. Começa a mudar, começa a ter uma vida diferente, passa a não praticar mais as coisas do mundo. Tem pessoas que antes ia comer um lanche na lanchonete, isso aí é sério, é verdade. Pessoas que iam comer um lanche na lanchonete não vai mais porque fala que é roda de escarnecedores. Pessoas que antes, eram amáveis se tornam amargos. E essas pessoas acabam fazendo o quê? Ela acaba levando, em vez de levar a paz que ela aprendeu na igreja de Jesus para a casa dela, ela leva o que para a casa dela? Discórdia, facção, divisão, ira e ódio. Por quê? Por que acontece isso? Porque a pessoa se torna religioso. A pessoa não anda conforme os frutos do Espírito. A pessoa, em vez de ter a paz, a alegria, ela chega na casa dela, ela começa a ver coisas. E Jesus não gosta disso. Jesus não gosta que você fale isso, que lance essa palavra. Jesus não gosta que você use essa roupa. Jesus não gosta disso, daquilo. Então ela não prega a paciência, ela não prega a amabilidade, ela não prega a bondade. E o pior de tudo, ela não prega o amor ao próximo, onde ela está sendo também desqualificada. Os homens e mulheres de Deus que estão na live, presta atenção que eu vou falar para vocês, bem sério, tá? Eu sou de uma igreja rígida. Eu sou de uma igreja chamada Pentecostal Deus e Amor. As vestes que eu uso, eu não uso bermuda, eu não uso qualquer tipo de vestimenta, eu não uso qualquer tipo de roupa, eu não faço qualquer tipo de coisa, mas eu não sou religioso. As minhas vestes mudaram pelo Espírito Santo, e eu não consigo usar shorts e bermuda mais, porque isso me faz mal. Não é por causa da doutrina da igreja, foi o Espírito Santo que me mudou. Então, tomem cuidado em vocês praticarem muito doutrina de igreja e não praticarem o amor de Cristo. Às vezes vocês não são desqualificados em pequenas coisas, mas em grandes. Às vezes vocês acham que estão servindo a Deus, mas estão servindo ao diabo. Mas por que, irmão Paulo? Porque vocês não praticam os dons do Espírito. Vocês não praticam aquilo que é para ser praticado. Mas você não pode falar isso, irmão Paulo, que eu estou servindo o diabo. Não. O apóstolo Paulo acabou de falar aqui, ó. Se vocês estão debaixo da mão do Espírito, estão sendo guiados por Ele, vocês não estão debaixo da lei. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Mas se vocês andam conforme ou longe, afastado dos dons do Espírito, já não há lei. Aí já entra a lei, aí já entra o julgamento, aí já entra a condenação. Não estou falando só em relação à nossa salvação. Eu estou falando que quando você não tem alegria, o amor, a paz, a amabilidade, a bondade e fidelidade, você quebra o amor ao próximo. Porque se você não tem paz, como que você vai dar paz? Se você não tem paciência, sabe quando a gente vê quando o homem de Deus é homem de Deus? Sabe quando a gente vê se a pessoa realmente é de Deus? Quando a pessoa cai da cadeira, quando a pessoa trupica, quando a pessoa recebe um não, quando a parte que a pessoa mais você vê mesmo é quando você fala não para ela. Não vai. Quando ela é afrontada. Aí você vê se é mesmo, se tem o fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque a gente se acha o dono da razão, o dono do entendimento, o dono do mundo, sendo que todos nós fomos formados. Sendo que todos nós somos formados através do mesmo Jesus. Jesus, ele fala de uma das suas palavras, que um corpo, presta atenção, que um corpo tem muitos membros, não tem? Um corpo tem muitos membros. Um corpo tem 2 mãos, 2 braços, 2 pernas, um peito e por final a cabeça. Jesus, ele começa a fazer essa narrativa e ele diz: olha, para um corpo funcionar ele precisa de muitos membros, e esses membros precisam de quê? A cabeça. A cabeça é quem? Cristo. Eu sou um braço, você é outro, a outra irmã é uma perna e o outro irmão é outra perna. Para acontecer e para dar certo tem que ter união. Irmãos, o diabo, você acha que ele vem trabalhar na vida da gente sozinho? Quando a gente expulsa o demônio da live aqui, quantos que estão junto com ele? 2.000, né? Chegou uma mulher outro dia aí que estava com 40 legião. 40 legião é 80.000 demônios, tá? Então é uma empresa. Eles trabalham unidos. Eles usam através de um líder forças. Você fecha a porta ali, você entra com a enfermidade, você entra no psicológico, você tira energia. Cada um vai sugando de um lado. A hora que vê, o ser humano está caído, porque eles trabalham unidos. E se no povo de Cristo há divisão, está no fruto da carne. E se no povo de Cristo há facção, está no fruto da carne. Se está tendo contenda dentro do lar, o homem de Deus e a mulher de Deus está tendo facção, está tendo divisão, está tendo fruto da carne. Não adianta orar. Não adianta orar, porque está andando na carne. Irmãos, vocês têm que entender que tudo que trabalha para quê? Para destruir. Vamos lá, versículo 23. A mansidão e o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Mansidão e domínio próprio. Essas duas palavras são palavras fortes. O que é mansidão? Calma, tranquilidade para resolver problemas, sem desespero, tranquilo. Mas a conta chegou aqui, a mulher não quer trabalhar, não cozinha. Calma, mansidão. Domínio próprio é você dominar os seus atos. Domina a língua, domina gestos, domina o que você fala, o que você pensa, o que você age, a forma que vai agir. Esses dois são ponto-chave. Mansidão, você consegue controlar o temperamento e a situação que você se encontra.
Domínio próprio é algo que quando você consegue dominar todo o seu corpo, todos os seus atos, toda a tua consciência, você consegue dominar ela. E você fala assim: não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos, e vivem pelo Espírito. Andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, o que mais tem na igreja, vocês têm ideia de quantas pessoas têm inveja? Tem inveja do meu ministério porque eu tenho o dom de libertação? Pastores com 30 anos de igreja não conseguem expulsar um demônio. Aí eu vou lá expulsar o demônio, já lá, está querendo se aparecer. Lá, está fazendo exorcismo. Você acredita que eu vi isso de um pastor? Eu estava fazendo exorcismo dentro da igreja. Eu trabalho de formas diferentes. Eu quero saber o que está trabalhando na cabeça da pessoa. Porque você chegar na pessoa, colocar a mão e sai, você vai tirar somente aquela legião mais fraquinha. Então, quando a gente está dentro da igreja, a gente manifesta demônio. E eu vou entrevistar o demônio para saber quem trabalha. E às vezes demora muito para ele contar quem fez a macumba, quem fez o trabalho, quem está por trás de tudo. Demora. Aí quem está de longe pensa que eu não estou conseguindo expulsar. O demônio é amarrado e às vezes fala assim: lá, não consegue expulsar o demônio. Apanhando o demônio. Já escutei isso. E mesmo o demônio amarrado lá, coitadinho, queimando no fogo, e eu não consegui expulsar o demônio. Lá, não consegue expulsar o demônio. Lá o irmão aparecendo, entrevistando o demônio. Lá. Irmãos, não é fácil. Pessoas são cegas. As pessoas acham que o reino espiritual é brincadeira. Por isso que eu tenho sofrido tanto. Por isso que eu tenho enfrentado tanta batalha. Porque muitas pessoas não entendem. O que Jesus deu para mim foi 3, 4 anos pedindo para Ele. 5 anos eu pedindo para Ele em oração na madrugada: Senhor, me dá autoridade. Senhor, eu quero ser usado assim como esse pastor aqui, Senhor. Senhor, eu quero ser usado no dom da cura. Foi muita oração. Enquanto os pastores estavam comendo e bebendo e dormindo, eu estava fazendo visita em lar. Eu estava pregando a palavra em outros lugares. Eu estava indo aonde os pastores não vão, no centro de macumba. Eu estava lá pregando no velório, tá? Então, as pessoas julgam, né? Julgam os nossos atos, as nossas atitudes. Olha o que quer dizer aqui a palavra presunçosa. Tem uma opinião muito alta sobre si mesmo. Tem uma atitude de orgulho excessivo. Julga-se melhor que os demais. Tem apenas conhecimentos superficiais sobre algo, porém revela-se pedante. Tem uma opinião expressiva e boa, positiva e elevada sobre si mesmo. Aquele que se acha belo, perspicaz, com maior inteligência. Sinônimos de presunçoso, pretensioso, vaidoso, orgulhoso, soberbo, arrogante. Quem que vocês lembraram agora aí nessa palavra? Lúcifer, lá no céu lá. Quem que lembrou dele? Querendo roubar o trono de Deus. Tá vendo o que aconteceu com ele? Então não seja presunçoso. Não seja. Você não é maior que eu. Eu não sou maior que vocês. Não somos maior do que ninguém. O maridão aí que está com a Bíblia na mão, o pregador da palavra que está ouvindo agora. E toma cuidado, hein? Toma cuidado para você não se achar melhor e maior que aquela velhinha que está sentada
na última fileira lá, que mal consegue ler a Bíblia. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado, que você pode estar sendo desqualificado. Você está sendo desqualificado porque você está se achando maior do que ela. Viu, missionária? Viu, pregadora da palavra? Toma cuidado, viu? Toma cuidado. Vai se achando que vocês são bambambam. Vai se achando, meus irmãos. O reino dos céus é de surpresa. Quem diminui, cresce. Quem cresce, desaparece. Guarda isso. Quanto mais você se diminui para Deus, mais Ele levanta você na presença de homens e na presença dos demônios. Mas quanto mais você se exalta, eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha para Jesus e fala para Ele então que você é perfeito. Pede para Ele já te levar embora já, que você já é santo. Irmãos, estou cansado de ver homens na igreja assim. Cansado de ver seres humanos assim. Me enoja ver pastores e missionárias. Vai vir pregar um pastor na minha cidade, de Serra Negra. Uma vez eu estava expulsando o demônio, o jovem possesso, E o homem olhou para mim, lá na frente do púlpito. Irmão, ele desceu, põe a mão, falou que expulsou. Aí eu olhei para ele e falei, irmão, o inimigo está aqui ainda, irmão. Irmão, na frente da igreja, ele falou para mim, irmão, eu tenho discernimento espiritual, não tem nada mais aí. Um homem de carne falando, eu ia falar, falando coisas que não sabe, eu ia falar outra coisa. Um homem falando que tinha discernimento espiritual. E o rapaz passando mal perto de mim, e eu não podia colocar a mão nele para orar. Acham justo isso? Acha mesmo que todo mundo tem discernimento espiritual? A minha esposa foi em Águas de Lindóia comigo. Em Lindóia eu fui pregar a palavra. É uma cidade próxima a mim aqui. Eu fui pregar numa igreja. A mulher começou a revelar lá na igreja. Revelava. E revelava tem 3 irmãos aqui, que vai ser 4 irmãos aqui. A minha esposa, ela faz de maldade também, mas tem hora que é bom. Ela fez assim, o quê? Ela falou assim, tem uma irmã aqui que ela vai ganhar o vizinho dela aí. O vizinho dela não tem Jesus e ela vai ganhar esse vizinho. E ela vai ganhar esse vizinho. Quem é essa irmã? A minha esposa me levantou a mão. Ela levantou a mão e a irmã falou, é você mesmo. Deus vai te usar para ganhar essa vizinha sua que você conversa aí. E eu pensei, meu Deus. Eu fiquei bravo com a minha esposa, mas ao mesmo tempo também eu vi que minha esposa não tem amizade com vizinhos. Então tem muita pessoa que sobe para pregar a palavra, que fala coisas que não existem, que usa o nome do Senhor para profetizar. Como que a minha esposa vai ganhar um vizinho se ela não tem vizinha que ela não conversa com ninguém? E a irmã falou um negócio desse. O que ele fez? O próprio inimigo desqualificou a vida daquela mulher. Infelizmente, foi uma profecia vazia. E a gente olha para as pessoas às vezes recebendo profecias. Mas eu não estou generalizando. Tem pessoas que são usadas na profecia. Muitas. Tem muitas pessoas na Deus e Amor que já revelaram sobre a minha vida. E tudo já aconteceu. Tá bom? Então, irmãos. O negócio é sério, né? A gente brinca tudo, mas... aquele dia foi difícil. As coisas de Deus tem que ser sérias, né? Eu não vou fazer uma profecia, não vou falar algo que Deus não mandou eu falar. Para chamar a atenção de homens. O que aquela mulher estava fazendo? Estava sendo presunçosa. Entende? Vamos encerrar.
Na verdade, encerra aqui: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, o reino de Deus não tem facção, não tem divisão. Tá bom? Você que ouviu essa palavra, você que recebeu essa palavra nessa manhã, você que está ouvindo agora à tarde, à noite, reflita sobre os dons do Espírito, assista esse vídeo de novo se precisar, mas tenta entender que o reino dos céus é formado por muitas coisas. Muitas coisas nos qualificam e desqualificam na presença de Deus. O que você tem vivido, o que você tem feito? As suas dificuldades têm que ser entregues ao Senhor. Eu não julgo vocês pela forma de vida que vocês vivem, mas entregue para Deus as suas dificuldades, as suas lutas. E o Senhor, no devido tempo, Ele vai ensinar e vai moldar você conforme Ele quer. Deus abençoe. Guarda essa palavra no teu coração, compartilha e deixa o seu like, em nome de Jesus.